It's not coming home. Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal da PL Brasil, já desculpando por não ter lançado esse vídeo com a devida velocidade, né? Mas a gente vai encaixando os horários aqui e vai arrumando um jeito de falar dos temas quentes, né? Chegamos a fazer um vídeo prevendo algumas coisas da Euro 2020 e agora que a competição já acabou, a gente vem aqui para fazer um balanço do que rolou. Antes de mais nada, eu acho que eu consigo contar numa mão só quem que torceu para a Inglaterra nessa final, né? Eu, o pessoal lá da PL Brasil, meus queridos amigos fundadores, o Frederico J, que é um jornalista aqui de BH que sempre tá torcendo pra Inglaterra, e uma meia dúzia de gato pingado aí. Tava todo mundo contra a Inglaterra. Fui um dos únicos, brincando, claro, né, que torceu pra Inglaterra. Quase que a Inglaterra vence esse título. No vídeo anterior eu falei que era uma das favoritas, né, junto com França, com Portugal, e pra mim não foi surpresa a Inglaterra ter chegado à final. Eu sempre bato nessa tecla que o elenco é muito talentoso, temos peças muito boas, né, uma geração brilhante, mas o Southgate deu uma avacalhada, né? A Inglaterra, que passou em primeiro no grupo, né, com 2 vitórias e um empate, estreou ganhando da Croácia por 1-0, depois um empate que, pô, não dava para empatar com a Escócia, né? Empatou por 0-0, empate sem gols, e depois venceu a República Tcheca, né? Uma das grandes surpresas da Euro. Passou ali aos trancos e barrancos, teve como grande ponto positivo a sua defesa, né? Não foi vazada, mas em contrapartida um repertório ofensivo muito pobre, um time muitas vezes apático, né? Sofreu para ganhar da República Tcheca, sofreu para ganhar da Croácia, empatou com a Escócia. Adversários que eram teoricamente tranquilos, né? A gente estava prevendo jogos um pouco fáceis, mas deu a entender ali que o time do Southgate ia penar para poder conseguir chegar mais longe na competição. Só que aí chegou no mata-mata e parece que a equipe virou a chavinha, né? Jogou o futebol que todo mundo estava esperando. Nas oitavas de final, uma pedreira logo de cara, espantou o fantasma, venceu por 2-0 a Alemanha, uma atuação muito boa. Um time muito vertical, jogando para cima. E aí sim foi para as quartas de final, fazendo jus ao hype, né? Jogando um futebol de boa qualidade. Os ingleses deram sorte também no chaveamento, né? O lado deles estava muito mais fácil do que o outro lado. Mas chegou ali nas quartas de final e fez a sua melhor partida da competição ao vencer a Ucrânia por 4-0, né? Coincidentemente foi a partida que o Jadon Sancho começou como titular. Então fica aí, né, o questionamento. E aí nas semifinais venceu a Dinamarca na prorrogação com aquele pênalti um tanto quanto duvidoso para cima do Sterling, né? Eu não achei pênalti, muita gente também não achou. Acho que ele forçou muito a queda ali. Harry Kane bateu, Inglaterra passou, foi para a final. E apesar do pênalti, né, eu acho que a Inglaterra jogou melhor que a Dinamarca e merecia a classificação. Que pena que foi desse jeito, porque ofusca, né? E aí na final contra a Itália a gente teve a Inglaterra da fase de grupos, a gente não viu a Inglaterra do mata-mata. Mais uma vez penando para atacar, mais uma vez jogando bem defensivamente, mas aí a partida se arrastou para a prorrogação, foi para os pênaltis, e aí na última cobrança o Saka errou e a Itália sagrou-se campeã. O que a gente pode tirar aí de pontos positivos e negativos da campanha da Inglaterra? O primeiro é que a geração é muito talentosa e isso ficou evidente mais uma vez, né? Tivemos o 4º lugar na Copa, tivemos boas campanhas na Nations League e agora esse vice-campeonato da Euro, né? O time se mostrou ser versátil. A gente previu no primeiro vídeo que o Southgate abusaria de 2 esquemas táticos, né? O 3-4-3 e ora também transitando para o 4-2-3-1, a gente viu realmente que ele usou essas 2 formações táticas em momentos diferentes, mas para mim ele pecou demais nas suas decisões, principalmente de jogadores que começariam titulares e também em substituições. Isso ficou evidente na final, mas é claro que a gente sentiu o gostinho disso também durante toda a Euro. Eu não consigo entender por que ele não colocou o Jadon Sancho de titular antes da competição começar. Ele já vinha sendo titular em muitas oportunidades. Sinceramente, não sei o que ele arrumou. por que ele não colocou ele. Insistiu no Sterling, que não fez uma boa temporada, fez seus golzinhos ali e isso credenciou a titularidade dele, mas mesmo fazendo seus tentos eu não insistiria com ele, daria mais oportunidade pro Jack Grealish, estava voando, sempre entrando muito bem. E essas decisões errôneas, na minha opinião, marcaram muito negativamente a campanha do Southgate. E para mim a personificação total dessas más decisões foi o que rolou, que para mim foi uma patifaria na decisão de pênaltis contra a Itália. Pô, sinceramente,
sinceramente, você colocar 3 garotos para poder decidir um título desse, sendo que o Saka, de apenas 19 anos, eu acho que, tipo assim, era uma coisa assim mais ou menos disso. O último pênalti que ele bateu foi quando ele nem era profissional ainda. Tipo, o cara nunca estava acostumado a cobrar penalidade, botou o moleque para cobrar a última e quinta cobrança. Você pode ter ali, inclusive, prejudicado a carreira de um cara tão jovem, né? Sendo que medalhões estavam ali disponíveis para poder cobrar os pênaltis. O Jack Grealish deu uma declaração no seu próprio Twitter falando que ele não se escondeu, ele queria bater, mas foi decisão do Southgate. O Southgate nem parece, pelos vídeos que a gente vê na internet, parece que ele nem chegou a perguntar quem aí tá com concentração, quem aí tá com coragem para poder bater os pênaltis. Parece que nem teve isso. Ele simplesmente escolheu os 5 nomes que ele queria, foi apontando assim, vai bater você, vai bater o Sancho, vai bater o Rashford, vai bater o Saka, e simplesmente ignorou que haviam outras pessoas experientes ali para poder segurar o bastão e, quem sabe, dar um resultado melhor para a Inglaterra nessas penalidades, né? O próprio Sterling, que é uma figura de liderança, poderia ter batido. Ele colocou o Henderson no segundo tempo, depois tirou na prorrogação. O Henderson poderia ter sido um outro cara. Capitão do Liverpool, acostumado a jogo grande. Para mim, vacilou demais. Vacilou demais ao longo da competição e vacilou pra caramba nas penalidades máximas. O Luke Shaw, para mim, foi o melhor jogador da seleção inglesa no campeonato. Jogou assim, cara, foi um absurdo, né? Fez gol, deu assistência, construiu jogadas, participou de outros gols. O pessoal até brincou, começou a chamar ele de Chalberto Carlos, né? Claro, mantendo as devidas proporções, fez uma campanha muito sólida. E para mim, em termos de decepções, cara, eu acho que dava para ter esperado um pouco mais do Harry Kane. Fez os seus gols ali, desencantou depois do mata-mata, cobrou penalidades importantes, né? Fez contra a Itália, depois fez o pênalti que garantiu a classificação contra a Dinamarca, mas você falando aí do último artilheiro e último garçom da temporada da Premier League, eu acho que dava para ter feito mais, né? Principalmente na fase de grupos. E menção honrosa para a dupla de meio-campistas que o Southgate conseguiu encaixar ali muito bem, o Calvin Phillips do Leeds United e o Declan Rice do West Ham. A gente já tinha previsto que os dois seriam titulares incontestáveis e rolou isso mesmo. Os dois se completam ali de uma maneira muito legal. O Declan Rice tem um pouco mais de poder de marcação, né? Consegue ali preencher os espaços. E o Calvin Phillips é um cara um pouco mais passador, então, assim, é a medida perfeita que a Inglaterra precisava no meio de campo. E o Maguire, que, pô, foi um cara totalmente dominante depois que ele voltou a ser titular, né? Perdeu a estreia. A gente previu isso também, que ele perderia a estreia por causa da recuperação da sua lesão. E depois não saiu mais do time, um cara muito bom no timing e que contribuiu para essa defesa ser vazada poucas vezes durante a Euro 2020. Eu acho que o Southgate não deve ser sacado depois dessa campanha, né? Por mais que a gente critique muito, né, brasileiros, o pessoal que acompanha o futebol aqui no país, a gente não vive na Inglaterra e o pessoal lá parece que gosta um pouquinho do Southgate, principalmente os jogadores. O Pedro Ramos, que é um dos donos da PL Brasil junto comigo, entrevistou alguns torcedores locais para uma matéria lá no Estadão e eu achei muito interessante a declaração de uma torcedora, ou de um torcedor, não lembro quem que foi, falou que o Southgate trouxe essa sensação de unidade para a equipe, sabe? Conseguiu fazer com que a seleção ficasse um pouco mais junta, porque rolava muita rixa naquela geração do Gerrard, do Lampard, nas Copas de 2002, 2006, 2010, né? Falava-se que o vestiário era muito dividido, tinha muita panela e os próprios jogadores admitiram isso um tempo depois. E o que a gente vê atualmente é totalmente o contrário disso. Os atletas se conhecem desde moleque, né? Porque são jovens, são amigos, o clima é bem legal. Então eu acho que o Southgate continua assim, ele deve ser o treinador para a Copa do Mundo no ano que vem, mas aí tem que parar de ser um pouco cabeça dura, né? Ele conseguiu dar um padrão de jogo para a equipe e acho que o que falta é consertar aí as suas decisões e escalar os jogadores certos, os jogadores que estão em grande fase. Tem tudo para a Inglaterra fazer uma ótima campanha de novo em uma grande competição de seleções. E para mim, novamente, banco de novo a Inglaterra, chega como uma das grandes favoritas ao título mais importante do futebol. É isso aí então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa aí por ser uma coisa mais improvisada, não deu tempo, né? Eu tô gravando na quarta para sair na quinta, só para não passar batido, né? O tema da Euro.
Foi uma parada mais sem roteiro também, mais sobre as impressões que eu tive assistindo, acompanhando e torcendo para a Inglaterra. Mas eu deixo bem claro que eu sou brasileiro, pô. Eu torço pro Brasil. Se tiver os dois jogando, eu torço pro Brasil, com certeza. Mas na falta da Seletite, fico aí, sigo empurrando os ingleses para chegarem nos lugares mais altos, porque eu acho que merece. É uma seleção que é odiada com certa razão por muita gente, mas eu acho que deveria ter uns títulos a mais aí no currículo para chamar de seus. Siga aí se você não é inscrito no canal, deixa o like para fortalecer a firma e continue ligado aqui nos vídeos da PL Brasil. Um grande abraço, falou, até a próxima. Tchau, tchau.